A origem do cálculo diferencial e integral. O cálculo diferencial e integral é um dos pilares do desenvolvimento tecnológico, uma vez que facilita a compreensão de fenômenos naturais. É visível que boa parte dos estudantes em cálculo diferencial e integral não dispensam a devida atenção a esta disciplina, talvez por desconhecer a sua história. O cálculo da forma como é apresentado nos dias atuais tem a contribuição de vários cientistas em diferentes épocas, os quais passarei a relatar. As contribuições dos matemáticos para o nascimento do cálculo são inúmeras. Muitos deles, mesmo que de forma imprecisa ou não rigorosa, já utilizavam conceitos do cálculo para resolver vários problemas, por exemplo, Cavalieri, Barrow, Fermat e Kepler. Nesse tempo ainda não havia uma sistematização no sentido de uma construção logicamente estruturada. A união das partes conhecidas e utilizadas até então, aliada ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas, aconteceu com Newton e Leibniz, que deram origem aos fundamentos mais importantes do cálculo, as derivadas e as integrais. Lembrando que o cálculo pode ser dividido em duas partes, uma relacionada às derivadas, ou o cálculo diferencial, e outra parte relacionada às integrais, ou o cálculo integral. Nesse vídeo, nos atentaremos a estudar a origem do cálculo integral. As primeiras ideias do cálculo surgiram há aproximadamente 2.500 anos, quando os gregos, entre eles Arquimedes, que é considerado o maior matemático da antiguidade, procuravam calcular a área de uma figura poligonal plana fechada, dividindo-a em triângulos e somando essas áreas triangulares. Uma curiosidade é que, de acordo com Gauss, Arquimedes apresentava ideias relacionadas ao cálculo 2 séculos antes de Cristo. Bom, os primeiros problemas que apareceram na história relacionados com as integrais são os problemas de quadratura. Um dos problemas mais antigos enfrentados pelos gregos foi o da medição de superfícies a fim de encontrar suas áreas. Quando os antigos geômetras começaram a estudar as áreas de figuras planas, eles as relacionavam com a área do quadrado, por ser essa a figura plana mais simples. Assim, eles buscavam encontrar um quadrado que tivesse área igual à da figura em questão. Então, a palavra quadratura é um termo antigo que se tornou sinônimo do processo de determinar áreas. Quadraturas que fascinavam os geômetras eram as de figuras curvilíneas, como o círculo, ou figuras limitadas por arcos de outras curvas. As lúnulas, regiões que se assemelham com a Lua no seu quarto crescente, foram estudadas por Hipócrates de Chios, 440 a.C., que realizou as primeiras quadraturas da história. Antífon, por volta de 430 a.C., procurou encontrar a quadratura do círculo através de uma sequência infinita de polígonos regulares escritos. Primeiro um quadrado, depois um octógono, em seguida um hexadecágono e assim por diante. Havia, entretanto, um problema. Essa sequência nunca poderia ser concluída. Apesar disso, essa foi uma ideia genial que deu origem ao método da exaustão. Arquimedes gerou também uma soma com infinitos termos, mas ele conseguiu provar rigorosamente o seu resultado, evitando com o método da exaustão a dificuldade com a quantidade infinita de parcelas. Esse é o primeiro exemplo conhecido de soma infinita que foi resolvido. Outra contribuição dele foi a utilização do método da exaustão para encontrar a área do círculo, obtendo uma das primeiras aproximações para o número π. Isaac Newton e Leibniz foram os criadores do cálculo diferencial e integral, onde sistematizaram as ideias e os métodos surgidos em sua maioria nos séculos XVI e XVII, com destaque para Newton, que formulou o teorema fundamental do cálculo. Esse teorema exprime a integral em termos de outra função, fornecendo uma ferramenta simples para o cálculo da maioria das integrais. Um passo importante para o desenvolvimento do cálculo ocorreu com August Louis Cauchy, que criou uma definição formal de limite, conceito que separa o cálculo da matemática mais elementar. Já o alemão Bernhard Riemann apresentou um estudo mais aprofundado sobre integral, largamente usado nos cursos de análise matemática, usando os conceitos de soma inferior e soma superior. Nos últimos 300 anos, vários outros matemáticos deram importantes contribuições ao cálculo diferencial e integral, que encontra inúmeras aplicações nas ciências naturais e na tecnologia. A contribuição seguinte para o cálculo integral apareceu somente ao final do século XVI, quando a mecânica levou vários matemáticos a examinar problemas relacionados com o centro de gravidade. Em 1606, em Roma, Luca Valério publicou De Quadratura Parabolae, onde utilizou o mesmo método grego para resolver problemas de cálculo de áreas desse tipo. Já Kepler, em seu trabalho sobre o movimento dos planetas, teve que encontrar as áreas de vários setores de uma região elíptica.
O método de Kepler consistia em pensar na superfície como a soma de linhas, método este que, na prática, apresentava muita imprecisão. Analogamente, para calcular volumes de sólidos, pensava na soma de fatias planas. Desse modo, calculou os volumes de muitos sólidos formados pela revolução de uma região bidimensional ao redor de um eixo. Para o cálculo de cada um desses volumes, Kepler subdividia o sólido em várias fatias, chamadas infinitésimos, e a soma desses infinitésimos se aproximava do volume desejado. Os próximos matemáticos que tiveram grande contribuição para o nascimento do cálculo integral foram Fermat e Cavalieri. Em sua obra mais conhecida, Cavalieri desenvolveu a ideia de Kepler sobre quantidades infinitamente pequenas. O problema do movimento estava sendo estudado desde a época de Galileu. Tanto Torricelli como Barrow consideraram o problema do movimento com velocidades variadas. A derivada da distância era a velocidade, e a operação inversa, partindo da velocidade, levava à distância. A partir desse problema envolvendo o movimento, a ideia de operação inversa da derivada desenvolveu-se naturalmente, e a ideia de que a integral e a derivada eram processos inversos era familiar a Barrow. Embora Barrow nunca tenha enunciado formalmente o teorema fundamental do cálculo, estava trabalhando em direção a esse resultado. Foi Newton, entretanto, quem, continuando na mesma direção, formulou o teorema. Newton e Leibniz desenvolveram o cálculo integral separadamente. Entretanto, Newton via o cálculo como geométrico, enquanto Leibniz o via mais como analítico. Leibniz acreditava que a notação era de fundamental importância, e de fato a sua notação foi mais eficaz do que a de Newton e acabou por se consolidar, sendo utilizada até os dias de hoje, mantendo exatamente a mesma forma. Newton escrevia para si próprio e não foi feliz em encontrar uma notação consistente. Os trabalhos de Leibniz sobre o cálculo integral foram publicados em 1684 e em 1686. O nome cálculo integral foi criado por Johann Bernoulli, publicado pela primeira vez por seu irmão mais velho Jacques Bernoulli. No cálculo, a integral de uma função foi criada originalmente para determinar a área sob uma curva no plano cartesiano, e também surge naturalmente em dezenas de problemas da física, como por exemplo na determinação da posição em todos os instantes de um objeto, se for conhecida a sua velocidade instantânea em todos os instantes. Diferentemente da noção associada de derivação, existem várias definições para integração, todas elas visando a resolver alguns problemas conceituais relacionados a limites, continuidade e existência de certos processos utilizados na definição. Estas definições diferem porque existem funções que podem ser integradas segundo alguma definição, mas não podem segundo outra. Hoje em dia, o cálculo integral é largamente utilizado em várias áreas do conhecimento humano e é aplicado para a solução de problemas não só de matemática, mas de física, astronomia, economia, engenharia, medicina, química, entre outros. Na geometria, além do cálculo de área sobre curvas, podemos usar a integral definida para calcular comprimento de arcos e volumes. Na física, para calcular o trabalho realizado por uma força, momento, centros de massa e momento de inércia, além de várias outras aplicações, como a pressão dos líquidos. Essa é uma aplicação bastante interessante. Considere que tenhamos que calcular a pressão que um líquido exerce sobre um objeto imerso em algum líquido. Se o objeto é plano, o cálculo dessa pressão e, consequentemente, a força total sobre a superfície é fácil de ser calculada. Porém, se o objeto é curvo e a força se distribui ao longo do corpo, temos um problema complexo nas mãos. Outra aplicação é quanto ao comprimento de curvas. Essa é mais uma interessante aplicação das integrais. Com elas, podemos calcular o comprimento de curvas utilizando uma generalização da regra do cálculo da distância entre dois pontos, a qual já conhecemos da matemática de nível médio.